queria saber assim, um pouco como você pensa, né, do que você já leu e aprendeu sobre a modernidade, assim, você falou um pouco hoje lá em cima, né, mas a pós-modernidade, se você realmente acredita que a gente já está na pós-modernidade, porque tem um pouco dessa discussão, Sim, tem. que precisa, né, tipo, o Bauman acredita que a gente já estaria, o Byung-Chul Han, dos que eu já li, né? Diz que a gente só quando destruir totalmente a família que chegaria nisso. Qual que é a sua visão em relação a isso? Cara, eu tendo a crer o seguinte, que a gente vive o último respiro da modernidade. Então, assim, eu acho que o termo mais correto seria hipermodernidade. Sim. Que seria a modernidade já dando seus sinais de moribunda, sabe? Sim. O Doyle chama isso de desenraizamento espiritual. Eu acho que a análise do Doyle é muito legal, cara. Por quê? Porque ele mostra assim como que a tendência do humano sem Deus é sempre o quê? Ele abstrair da realidade que Deus criou. Porque a realidade que Deus criou é boa, cara. Sim. Ela é boa. E outra coisa, né? Deus cria as coisas de tal forma, né? O Kuyper e o Doyle chamam isso de universalidade das esferas. Em termos práticos é o quê? Cara, tudo reflete em tudo. O que o Dove quer dizer com isso? Dá um exemplo. A dimensão numérica, né? Você estuda em matemática, existem números. Certo. Mas tudo, na realidade, é enumerável. Você tá entendendo? Tudo é enumerável. Uma planta, né? Um animal, uma pessoa. Né? Tem uma pessoa. E essa característica, cara, de que todas as coisas estão muito integradas, e elas o Doyle fala de elas refratam o sentido das demais, né? Então, por exemplo, a história. Você pode ver a história sob o signo da fisicalidade histórica, dimensão física da história, os artefatos foram criados. Você pode experimentar a história psicologicamente, tá entendendo? Então, todas as coisas são muito interconectadas. Então, o que isso gera? Isso gera a ilusão em muitas pessoas de que, assim, cara, eu achei qual que é a raiz dessa complexidade, você tá entendendo? O cara fala assim, cara, é isso. Tipo assim, cara, por exemplo, os orientais, né? Tudo é psíquico, cara. Tudo é a mente. E de fato, se você for perceber, a gente percebe o mundo por nossa mente. Então, os caras falam assim, não, cara, tudo é a mente. Então, assim, tudo é uma projeção do pensamento. Então, portanto, digamos assim, a realidade é uma projeção e para você encontrar o fundo dela, você tem que justamente esvaziar essa mente para encontrar, né, o nirvana lá. Sim, o nada, né? O nada. Pois é, cara. Então, assim, eu acho que a modernidade, o Doivert, ele analisa nesses termos, né, de que ela é um ídolo que surge, principalmente após o renascimento ali, da humanidade crê que a liberdade autônoma vai surgir por meio do domínio do mecanismo da natureza. Que ele chama isso de natureza-liberdade, né? Ou seja, por um lado você tem um homem querendo ser livre, né? Querendo se emancipar das amarras, da religião, se emancipar das doenças, vencer os limites que a natureza impõe. E por outro lado você tem esse impulso de tentar decifrar o que é esse mecanismo para você exercer sua liberdade nesse processo. Só que por você tirar Deus da história, né, o que você gera ali? O Doivert chama isso de são motivos base dialéticos, né? Você tem uma cultura que é fundada em cima de uma contradição. E qual que é a contradição, cara? Que é quanto mais você quer ser livre no domínio da natureza, mais você descobre que você é só a natureza. Exatamente. E a natureza tem regras que não tem como você mudá-las, né? Ou se apartar delas. É um sistema fechado. Fechado.